Olá pessoal, tudo bem? A nossa dica de hoje é sobre ocorrências. Como tratá-las? O que exatamente são as ocorrências? São não conformidades reais? Não necessariamente. Ocorrência, pessoal, no conceito simples, nada mais é do que um fato a ser analisado. Geralmente, quando a empresa pretende, independente de certificação, tratar os desvios ou as oportunidades de melhorias, cria-se formulários para que essas situações ou essas ocorrências, esses fatos, sejam analisados e submetidos para as devidas tratativas. Hoje a dica é quais etapas que vocês poderão implantar nesse processo, quais as informações que são relevantes para esses formulários, independente se o processo é automatizado ou formulários impressos. A primeira dica que eu trago para vocês é a questão do cadastro inicial. O cadastro inicial de determinado ou de qualquer ocorrência, independente da sua origem, ele precisa estar claro e conter todas as informações relevantes para que se criem etapas que irão solucionar, seja aquele problema ou implantar aquela melhoria que está sendo sugerida. Então, basicamente, é necessário que o seu formulário tenha qual que é a origem dessa ocorrência, de onde que ela se originou, de uma auditoria, do dia a dia, de uma reclamação de cliente, de uma auditoria de fornecedor, enfim, é você que vai definir quais os tipos de ocorrências que vocês irão tratar na organização. Outra coisa, qual foi a área que ela se originou, em que data que aconteceu, qual que é o processo relacionado com aquela ocorrência que está sendo criada e um breve descritivo de tudo o que aconteceu, se possível até complementar com alguma evidência. Essas informações iniciais, elas serão submetidas para uma categorização, porque no primeiro momento ela é apenas um fato. Geralmente é muito comum que nas organizações a área da qualidade seja esse receptor dessa ocorrência, porque ela é uma área totalmente neutra que terá capacidade de verificar se aquilo ali é o quê? Um desvio, se é uma melhoria contínua, e aí utilizar termos que são muito utilizados para poder categorizar aquela ocorrência. Em que consiste a categorização? Classificar se é uma não conformidade real, ou seja, algo que fugiu, que foi executado de uma forma errada, né, se comparando ao processo que foi descrito, ou se é, por exemplo, uma melhoria contínua, para que possa ser analisado se é viável aquilo ou não, se realmente cabe implantar aquilo no processo. Pode ser uma observação, do qual vai ter um plano preditivo, não necessariamente é um erro, ou ela pode também não proceder e pode ser finalizada. Então é muito comum que essa ocorrência ela seja submetida para essa área da qualidade, que tem competência para essa classificação de acordo com nomenclaturas que cada empresa pode utilizar. A terceira etapa, pessoal, é a empresa entender que para cada tipo de ocorrência vai gerar um ciclo diferente. Então, por exemplo, se eu tenho uma não conformidade real, o mais sensato é que eu defina alguém que tem competência para analisar a causa daquele problema. Paralelo a isso, eu posso apagar o incêndio, é um termo muito utilizado aí na área da qualidade, né, que é o apagar incêndio independente da causa. Então eu posso tomar uma ação imediata, corrigir aquele problema, enquanto eu tenho uma pessoa que está capacitada a obter um diagnóstico preciso, utilizando aí ferramentas da qualidade, dos quais ela vai eliminar hipóteses e chegar a uma causa fundamental para que se gere o quê? Um plano de ação corretiva. Esse plano de ação corretiva ele vai ser baseado na causa raiz do problema, ou seja, o objetivo dele é que as ações que sejam executadas e sejam verificadas posteriormente, elas evitem reincidências, ou seja, garantir que todo o processo que foi realizado está ok e que não haverá mais desvio referente àquela situação antes detectada. Mas eu posso ter, por exemplo, um outro tipo de ocorrência que são as sugestões de melhorias. É muito comum que a próxima etapa para uma ocorrência categorizada como SM, termo muito conhecido, seja a análise de viabilidade. É viável implementar isso aqui? Vai me agregar? Vai ter algum resultado positivo? Eu vou reduzir retrabalho, tempo? Eu vou ganhar alguma otimização no meu processo? Se sim, vai gerar o plano de ação de melhoria, do qual as ações vão ser focadas em implementar aquela melhoria que foi sugerida lá atrás. Legal, né? Depois de tudo feito, sempre tem um verificador, que na grande maioria das vezes também é a área da qualidade. Ela vai repassar tudo o que foi feito, ver se aquelas ações elas realmente foram coerentes, se o processo realmente trouxe benefícios e ela tem a opção de verificar como eficaz ou ineficaz. Um termo também muito conhecido para
para concluir um ciclo, né, digamos assim. O envolvimento de todos, pessoal, nesse processo é de extrema relevância. Note-se bem que a área da qualidade ela vai ser sempre a mediadora, né? Vai ser sempre aquele apoiador que vai ajudar a todos a executar as ações, sempre com o objetivo de executar algo muito importante para a organização. A etapa de análise de causa, por exemplo, requer muita atenção. A etapa de análise de causa consiste em o quê? Em todo o estudo, todo o diagnóstico, para que eu possa tratar realmente a causa raiz. Então, independente de se ela foi oriunda de uma não conformidade, de uma auditoria interna ou externa ou de fornecedor, é sempre importante que tenha ali um responsável para fazer o diagnóstico daquela situação. E aí, se você parar para pensar, eu posso ter, por exemplo, uma ocorrência que foi categorizada como não conformidade real, do qual ela aconteceu na área do comercial. Obviamente, as pessoas que fazem parte desse processo é que terão propriedade para estudar e entender o que aconteceu. Então, é muito comum também distribuir aí esses responsáveis por área, né? Trazer essas pessoas, envolver nesse processo de tratativa de ocorrência, independente do seu nível de impacto, compreendendo que cada tarefa, cada responsável que faz parte desse processo sempre vai beneficiar, ao final, o seu cliente. Espero ter contribuído. Continue acessando as nossas redes e encaminhando para a gente sugestões de mais dicas para que a gente possa contribuir com a sua jornada da área da qualidade. Até mais, pessoal! Encerro com o tradicional boa noite de um jeito que os goianos já conhecem bem. Tchau, obrigado!